Konnichiwa! Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre os irmãos em animes. Vou falar sobre 10 deles. Faltam alguns, assim, que eu conheço, mas esses são os principais, assim, que eu conheço. E queria apresentar pra vocês. Alguns provavelmente vocês já vão conhecer, mas vamos falar mais sobre eles. Então, vamos lá. Os primeiros irmãos que eu vou falar é o Zen e o Izana, do anime Akagami no Shirayuki Hime. Akagami no Shirayuki Hime é um shoujo que é inspirado, meio que inspirado no Branca de Neve, que como o nome do anime diz, é Princesa Branca de Neve Ruiva, basicamente. Bom, o Izana e o Zen, o relacionamento deles no começo se mostra assim, bem fria, assim, né? Mas com o passar do anime, tu começa a perceber que na verdade o Zen ele tem uma incrível admiração pelo príncipe Izana. E o Izana também, ele parece assim, meio que ajuda o Zen, assim, com aquele jeito assim, meio frio. E sem falar muita coisa, assim, também. Poucas palavras, assim, e daí deixa o Zen meio que se virar. Uma coisa que eu notei também é que o Izana, ele parece aprovar o relacionamento entre o Zen e a Shirayuki, o que é bom. Bom, os segundos irmãos aqui são de Aohaido ou Aoharu Haide, que são o Kou e o Yoshi. Esses são os meus amados irmãos. Eu amo eles, né, mas enfim. O Yoshi, ou Tanaka Sensei, como ele é mais conhecido por ele ser o sensei ele da escola, né, é o irmão mais velho de Kou e um professor em sua escola. Yoshi tem um certo desejo de proteger seu irmão, no qual sempre o evita, nunca jantando junto a ele. Bom, depois ele acaba meio que jantando, assim, quando o Yoshi o convida, né. Talvez porque eles terem meio que se distanciado, assim, quando os pais dele se divorciaram, o Kou foi morar com a mãe dele e o Yuchi com o pai dele. Só que daí a mãe do Kou acabou morrendo e daí ninguém meio que ajudou ele, assim, ele ficou meio que sozinho cuidando da mãe dele no hospital. E daí ele teve que voltar a morar com o Yuchi e o pai dele. Daí ele acha que ele meio que estranhou, assim, essa mudança, ele não sabia como que tratava o irmão dele, assim, e daí ele acabava meio que evitando. Mas isso não é mostrado no anime, mas no mangá, quando o Yoshi ele é acusado por ter um relacionamento ali com uma das alunas, o Kou ele defende ele fala que não era aquilo, no caso das alunas era a Futaba, daí ele defende, foi bem legal a parte do Kou, porque eles são irmãos, então eles moram juntos, daí houve meio que um erro, assim. Os terceiros irmãos em animes é o Yu e a Yumi, de Charlotte. Bom, esses dois irmãos são bem próximos e moram aparentemente sozinhos. A Yumi gosta muito de seu irmão e sempre tenta fazer uma omelete igual a que a mãe dele fazia quando eles eram crianças. Só que o Yu não gosta, fica uma coisa doce, ele fica meio que comendo assim, meio que chorando, é muito engraçado. Então a cena deles acaba meio que sendo sempre meio cômica. E daí quando acontece... O Yu, ele não hesita em proteger a irmã dele. Ele é super protetor, digamos assim. Daí, ele é o irmão mais velho, então ele quer sempre o bem da Yumi. A Yumi, foi mal. E daí quando ele descobre uma oportunidade de salvá-la, tipo, ele não hesita, ele não pensa duas vezes. Ele vai lá e faz aquela oportunidade que ele tem. O quarto colocado aqui é Miragene, Lissana e Yarufuman, de Fairy Tail. Bom, esse trio com certeza são muito unidos. Desde criança, assim, mostra que eles são bem unidos. As suas magias em geral são as mesmas, assim. Só que a magia deles é de transformar. Só que cada um se transforma numa coisa. A Lissane em animais, a Miragene em demônios e o Erafuman em monstros. Bom, a Miragene é a mais velha, apesar de que quando eu tinha começado a assistir eu pensei que era o Erafuman. Eu podia jurar que era o Erafuman, que era o mais velho. Mas não, é a Miragene. E a Miragene, eu gosto muito da Miragene porque ela é muito forte e ao mesmo tempo tem aquele jeitinho meiguinho, assim, que não aparenta que ela é forte. Então, meio que os inimigos que não conhecem muito ela acabam meio que por superá-la, assim, já meio que notei, assim, tipo, subestimá-la. A Lissana, ela é a mais fofa, assim, desse trio, porque ela se transforma em animais, daí ela fica muito fofinha com as roupinhas de gatinho, coelhinho.
Mas ela acaba muito por ser odiada no anime, porque chamam ela de inútil e não gosta muito dela porque ela gosta do Natsu, assim, mas eu não acho muito nada a ver, assim, porque ela não interfere no meu chip na Lu, que é o Natsu e a Lucy. Então eu não odeio ela, eu acho ela fofa. E o Erifuma, eu já percebi que ele gosta, assim, muito das irmãs dele, assim, gosta de protegê-las também, assim, e ele tem um certo ciúme, assim, quando alguém se aproxima delas. Bom, o quinto colocado aqui é Inuyasha Seishomaru, do anime Inuyasha. Você deve ter visto muito esse anime quando crianças, eu não sei, eu não vi, mas muita gente já viu. Esses dois com certeza se amam, ou é o que eu gostaria de dizer. Esses irmãos vão travar muitas e muitas batalhas durante o anime. E talvez, assim, meio que no final, assim, que eles meio que vão se resolver, assim, né? Se resolver, né? É, né? Meio naquela. Eles passam o anime todo lutando, assim, né? Naquelas. Se amam. O sexto colocado aqui é a Yui e a Ui, de Keion. Quem acaba de ver essas duas pode jurar que a Ui é a mais velha, por conta do cabelo mais arrumado, e ela sempre cuida da Yui, assim, ela nota quando a Yui colocou o botão errado, ou se a Yui colocou o top errado. Mas muito pelo contrário, a Yui é a mais velha, e a Yui é a mais, tipo, louquinha, assim, ela faz o que der na cabeça. Mas ela é a mais velha. Quando a Yui se forma do colégio, quem fica cuidando da banda, assim, além da Azusa, é a irmã dela, a Ui. Ela fica cuidando, ela toca guitarra. Isso é mostrado no mangá depois, não é mostrado no anime, só no mangá. Eu recomendo o mangá. A New Pop vende aqui. Bom, o sétimo colocado é muito conhecido, com certeza. Você já deve ter ouvido falar ou vem esse anime. Bom, vamos lá. Itachi e Sasuke, de Naruto. Itachi e Sasuke passam o clássico todo se odiando. Porém, no Shippuden, Sasuke descobre que, na verdade, tudo que o Itachi fez por ele era amor. Bom, no clássico, assim, tu não percebe muito que era amor, mas tu realmente percebe no Shippuden isso. E, bom, na infância dos dois, você percebe que o Sasuke admirava muito o Itachi e gostava de brincar e treinar com ele. Porém, o Itachi era sempre mais tarde. Nunca brincava com ele, né? Pelo menos nas cenas que mostrava, né? Percebe-se também que o Sasuke, desde pequeno, ele já queria superar Percebe-se que o Sasuke, desde pequeno, já queria superar o Itachi. Eles tem até uma conversa deles num episódio, não lembro o episódio, mas tem. Bom, o oitavo lugar, talvez vocês não conheçam, mas é a Kobeni e a Benio, de Mikakuni de Shinkoukei. Essas duas são muito engraçadas. Benio ama muito a sua irmã Kobeni, sempre espiando de alguma forma. A Benny parece uma tarada, só que uma tarada pela irmã dela. Ela com ciúmes assim da irmã dela é algo muito cômico. Tipo, a irmã dela tá meio que comprometida e a Benny tem ciúmes, né? Mais tarde eu irei falar sobre o romance desse anime, porque eu acho bem interessante e muito fofo. O nono lugar, ele está muito conhecido atualmente, desde a temporada passada. Será que vocês conseguem adivinhar? Se pensaram na Aren e Naran de Re:Zero Kara Hajimaru Sekai Seikatsu, ou como é mais conhecido pelo seu nome mais curtinho, Re:Zero. Bom, essas duas com certeza estão chamando muita atenção desde a temporada passada, e não poderia faltar aqui. Elas não são só irmãs, como são gêmeas. Ren admira muito a sua irmã Ran, que acredita que seria tipo perfeita. Desde poder até cozinhar, e o corpo também, a Aren acha que o corpo da Aren é mais perfeito que o dela. Apesar do Subaru preferir o corpo da Aren, a Aren ainda acha que a Ran é mais perfeita. As duas são bem próximas, assim, dá pra perceber que elas são bem próximas e elas nunca brigaram. O décimo colocado, esse eu acho muito fofo o relacionamento deles. Esses dois, assim como Inuyasha e Sesshomaru, fizeram parte da sua infância. Era sempre engraçado quando o Toya tirava sarro da Sakura e ela ficava braba. Sakura é tão fofo como tá braba. Bom, esses são Sakura e Toya, de Sakura Card Captors. O Toya, ele é muito fofo, provocando a Sakura. Só que o Toya, por mais que ele provoque e fique irritando a Sakura, na verdade ele se importa e gosta muito dela. E como todo bom irmão, sempre quer o bem dela.
Ele não conta a ela, mas na verdade, ao decorrer do anime, percebe-se que ele sabe o segredo da Sakura. Tipo quando ele fica encarando o Kero-chan. E também, em algumas cenas, mostra que ele fica preocupado com ela. Tipo, ele sabe que ela tá lutando, mas não vai até lá, ele só sabe. Só que mais tarde no anime, ele acaba por deixar essa função com o Yui, ou também o Yukito, que é a mesma pessoa. Que é quando ele dá a magia dele pro Yui. Daí ele perde essa magia e daí ele não consegue mais perceber quando a Sakura tá em perigo. Bom, e esses foram os 10 animes com irmãos. Gostaram da minha lista? Se gostaram, dá um like para ajudar, compartilhar e siga minha página no Facebook também. Vou colocar o link na descrição. E curtam o canal Detona Plays. Detona Plays é um canal que faz gameplays de vários jogos. É muito divertido assistir. Com certeza vocês irão gostar e irei colocar o link do canal também aqui na descrição. Então, falou!